Testando a voz. Eu vou falar sobre a mulher cristã e a vida de estudos. O que eu vou fazer? Como eu não estou com tempo disponível para ficar falando aqui um monte, eu vou separar a formação que eu dei no sábado em 5 tópicos e vou fazer pequenas lives com cada live com um destes tópicos. Então, o primeiro hoje será o estudo como dever independente do estado de vida da pessoa. Oi, Gé! Tudo bem? Então, tópico 1. Estudo como dever, independente do estado de vida. Quando eu falar um número, por exemplo agora, 332, eu estarei citando um ponto de caminho, que é um livro de São José Maria Escrivá, tá bom? Então, ponto 332 de caminho. Aquele que puder ser sábio, não lhe perdoamos que não o seja. O estudo é a prática de aquisição de conhecimento ligada ao ensino e ou educação. O ensino das escolas é passivo. Estudamos como uma resposta a uma imposição vinda de fora. Nós precisamos superar o estudar por imposição. O sabor do saber vem quando parte do nosso interior o desejo real de saber, a necessidade de conhecer. A maior faculdade humana que existe é a inteligência. Educação é o cultivo vitalício da inteligência. Nós decidimos se nos aproximaremos dos animais, movidos por instintos, e nós, por sensações e intuições, recebendo informações e conteúdos sem critério, formando o nosso imaginário e interferindo em nossas escolhas, sem nem nos darmos bem conta disto, ou se seremos humanos propriamente, desenvolvendo por meio da vontade, ordem e esforço a faculdade da inteligência, elegendo o conteúdo que formará a nossa memória e influenciará diretamente as nossas ações. Cultivar a inteligência é aumentar a liberdade intelectual e moral. O ignorante está aprisionado em sua própria pequenez mental, vê poucos caminhos, ilumina pouco a vida dos outros, vive uma vida menos humana. A inteligência possibilita ao homem ser mais livre. Exemplo, vejamos a quantidade de pessoas hoje em dia, esses influenciadores, que aparentemente têm a vida feita, certo? Mas que são infelizes, que fazem terapia. Hoje em dia, caraca, as pessoas falam de terapia como se fosse indispensável. Mas, gente, muitas vezes isso é falta de quê? Falta de Deus. Falta de um autoconhecimento que vem da própria oração, do diálogo com Deus, da presença de Deus, da busca de Deus. Ele mesmo vai curando nossas feridas, vai nos mostrando o que precisamos saber. Não estou desprezando a terapia, eu estou falando que há um excesso, uma hipervalorização hoje em dia da terapia por conta dessas pessoas de vidas fúteis, vazias. Por quê? Porque lhes falta um preenchimento interior. Então, é claro, precisam buscar fora. E, mas como eu dizia, assim, um exemplo que se vê, essas pessoas de vida feita têm dinheiro, têm trabalho, têm fama, têm reconhecimento, viajam quando querem para onde querem, mas não estão nunca satisfeitas, preenchidas. Então, assim, isso não adianta. Isso não preenche. São pessoas que muitas vezes elas não têm os critérios bem formados em suas mentes. Elas vivem de aparência. A boca fala muito, né? A boca tem muitas falas, mas o intelecto está muito vazio. Oi, Rosalba, livro? Não é livro nenhum. Eu estou falando brevemente um dos pontos, que são 5, né? O primeiro ponto de uma formação que eu dei no sábado e eu vou deixar salvo aqui. A ignorância, ela é uma forma de maldade. Como assim? Por que a ignorância é uma forma de maldade? Porque o mal não tem substância. O mal é a ausência de bem.
E a ignorância impede que tomemos determinadas ações boas, generosas, caridosas. A ignorância leva à inação ou a más ações. A ignorância, ela é uma falta, ela é uma carência. Estudar é aprender a pensar e, assim, poder contribuir para a difusão da verdade que o estudo ilumina. A verdade está. O caso é, nós somos capazes de enxergar a verdade, de reconhecer a verdade e assim poder amá-la e aderir a ela com a nossa vida, com o nosso intelecto, com as nossas ações? A verdade está. Precisamos, por meio de oração e estudo, enxergar a verdade para então podermos amá-la, vivê-la. Deixa eu ver onde eu parei. Estudamos para sermos livres. Não somos anjos. O nosso conhecimento não é infuso. Precisamos nos esforçar para adquirirmos conhecimento. 334, ponto de caminho. Horas, mortificas-te. Trabalhas em 1000 coisas de apostolado, mas não estudas. Não serves, então, se não mudas. O estudo, a formação profissional, seja qual for, é obrigação grave entre nós. E daí eu falei no grupo, né? Terminou o ponto. Aí eu falei no grupo, no grupo das jovens senhoras, que para nós também. Que ali, né, no grupo também é uma obrigação grave entre nós estudarmos. Porque se não estudarmos, se não nos formarmos, ajudaremos pouco aos outros, serviremos pouco aos outros. Eu devo entender o mundo, enxergar as minhas responsabilidades morais a partir também dos meus conhecimentos. Eu devo me inserir no mundo, contribuir com ele. Né? Vejamos um exemplo. Uma mãe que trabalhe muito e saiba muito de sua profissão, mas negligencie seus filhos. Nós não podemos ser assim. Não podemos ser úteis demais para o mundo lá fora e não dentro das nossas casas e esperarmos deixar um legado de amor. Isso não é possível. Nós precisamos atuar em todas as áreas. Sim, esse é um dever. Então, se Deus Nosso Senhor me confiou uma família, eu preciso ser capaz de cuidar desta família, de educar as almas que me forem confiadas. Eu tenho uma profissão, eu sou enfermeira também, então eu preciso ser uma excelente profissional. Também lá eu preciso me dedicar, entender o que eu estou fazendo para servir melhor. A gente não pode negligenciar uma coisa por outra. Precisamos abarcar o todo. Na parte sobre o que estudar, né, nós veremos os quais assuntos devem fazer sempre parte da vida de estudos da alma feminina. Vamos nos voltar aos estudos conforme aquilo a que Deus nos confia. A nossa inteligência ela pode minguar, ela pode ser prejudicada por nossa inércia, por nossa preguiça. Nós podemos emburrecer por nossa preguiça, e isso é algo comum de acontecer. Temos o dever de saber sobre o que concerne a nossa vocação. Somos limitados física e geneticamente, já o nosso interior é livre. Podemos ser gênios, sábios, santos, mártires. Podemos também ser medíocres, mesquinhos, invejosos. Como temos preenchido o nosso mundo interior? Com o quê? Com o que temos preenchido o nosso mundo interior? A partir do que temos na nossa imaginação, serão baseadas as nossas ações. Eu quero muito ser boa. Tá, mas o que é bondade? O que é uma pessoa boa na prática? Se eu não sei o que é ser uma pessoa boa, quais são as atitudes de uma pessoa boa, eu posso, na teoria, desejar ser boa, no discurso desejar ser boa, mas não conseguir de fato. Porque o meu intelecto, o meu imaginário, não entende o que seja bondade e não tem memória, não tem imagens do que sejam atos bons. Entendem? Então, precisamos preencher o nosso imaginário, o nosso intelecto, daquilo que almejamos. A nossa liberdade interior, o que podemos pensar e quem podemos nos tornar, é infinitamente expansivo.
Quanto mais adubamos o nosso solo interior, mais fruto poderemos dar. Os objetos de estudos que escolhemos devem ser para nós um bom adubo. A vida de estudos é uma vida de amizade. A amizade com a verdade, a amizade generosa com os que nos cercam e se beneficiam do nosso ser e saberes. Enquanto mulheres, sobretudo, é preciso primeiro sermos, para então falarmos sobre. A vida intelectual é um chamado à generosidade. Aprendemos, somos, nos tornamos, e aí nós ensinaremos. Então, aprender, ser, ensinar. Todos os homens, por natureza, tendem ao conhecimento. Queremos ser boas, queremos ser generosas, queremos ser honradas, queremos ser santas. Precisamos ter material intelectual e moral para sermos úteis, para sermos boas, para sermos generosas, para sermos santas. Senão fica intangível. Eu quero ser boa, né? Como eu estava falando, mas eu nem sei como. As ideias desconectadas da realidade e sem sentido são reflexo de uma sociedade superficial que vive sem reflexão. Né? Por exemplo, a gente pode ser o que quiser. Uma frase muito comum, né, hoje em dia. É falso, é ridículo. É uma falta de lógica. É uma mania de viver com regras criadas pela própria mente, não baseadas na realidade. Isso é falta de quê? De reflexão mínima. A gente não pode ser o que a gente quiser. Nem que eu queira, eu posso ser uma jogadora de basquete. Não tem altura para isso. Então, assim, tem coisa que a gente não pode ser, ponto. Sabe? A gente não pode ficar repetindo discursos vazios e refletidos e lógicos, que com um pouquinho de reflexão a gente veria, nossa, que bobagem que eu estava falando sem nem me dar conta. A vida intelectual verdadeira parte da contemplação da realidade, do todo criado, do próprio Criador. A vida contemplativa é uma forma de vida superior. Deus nos chama a vida contemplativa. E observem, era isso que Adão e Eva tinham no paraíso. Quando nós lemos no relato da criação que Deus Nosso Senhor caminhava com Adão e Eva pelo jardim do Éden, o que era isso? Senão a criatura contemplando o seu Criador em amizade, em proximidade. Então nós precisamos resgatar esse plano original de Deus Nosso Senhor para o gênero humano, para mim, para ti. Contemplação, amizade com Deus. 336. Se tens de servir a Deus com tua inteligência, para ti, estudar é uma obrigação grave. Agora me digam, qual mãe é dispensada do grave dever de ensinar fé, doutrina e moral aos filhos? Qual mãe é isenta de catequizar a sua prole? Qual mãe é dispensada de instruir os filhos acerca da boa educação e regras de convivência? Nenhuma. Todas temos dever de aprender por nós mesmas, por nossa própria edificação. Quanto mais cresce este dever em vista da maternidade. 337. Frequentas os sacramentos, fazes oração, és casto, e não estudas. Não me digas que és bom, és apenas bonzinho. Como tocar, cuidar e auxiliar verdadeira e profundamente almas com as quais eu entrar em contato, se eu não for profunda no saber relacionado ao que me cabe? Por exemplo, vamos dar exemplo aí aleatório, uma médica medíocre, que não estuda verdadeiramente, que terminou a faculdade e acha que está tudo bem, agora é só sair trabalhando, que não se esforça em se profissionalizar cada vez mais, ela pode deixar um paciente, oi amiga, ela pode deixar um paciente sofrer a vida inteira achando que tem síndrome do intestino irritável, por exemplo, quando na realidade aquela pessoa tem alergia ao ovo e com exames essa médica poderia sanar o problema daquele paciente, daquela pessoa, mas não, por sua mediocridade, ela deixa que uma pessoa sofra uma vida inteira. Então, assim, nós precisamos buscar a profissionalização, a melhoria, o aperfeiçoamento em todas as áreas que nos são de dever. A ignorância é um mal
é a ausência do bem que poderia ser dispensado sobre a vida do outro. 338. Dantes, como os conhecimentos humanos, a ciência, eram muito limitados, parecia bem possível que um só sábio pudesse fazer a defesa e a apologia da nossa santa fé. Hoje, com a extensão e a intensidade da ciência moderna, é preciso que os apologistas dividam entre si o trabalho, para defenderem cientificamente a Igreja em todos os campos. Tu não podes furtar-te a esta obrigação. Um outro exemplo. Moda, coloração pessoal, simbólica das cores, na boca de uma ateia podem ser vanidades. Na boca de uma mulher cristã, que leva o chamado feito por Deus a sério, né? O chamado por Deus para ser e agir no mundo, são esses mesmos assuntos, né? Moda, coloração pessoal, eles são um espelho límpido, mostrando a perfeição e o amor divinos ao criar cada ser humano e cada criatura. Então, com contemplação, com espírito de serviço e de amor ao próximo e de dar maior glória a Deus, podemos e devemos santificar todas as coisas. Agora eu preciso me retirar. Outro dia eu volto com os demais pontos.